Há eventos nesta vida que desafiam não apenas nossa compreensão da realidade, mas as próprias leis que acreditamos governar o universo físico. Momentos em que o impossível deixa de ser conceito filosófico e se torna experiência tangível, testemunhada, inegável. Esta é a história de uma mulher que viu com os próprios olhos um ser de luz fazer algo que a medicina declarou impossível, que a ciência não tem explicação para, que a razão insiste que não poderia ter acontecido. Mas aconteceu. Diante dela, diante de médicos, diante de testemunhas que nunca mais foram as mesmas depois daquela noite. E o que torna esta história ainda mais extraordinária não é apenas o milagre que ocorreu, mas o fato de que ele aconteceu exatamente quando todas as esperanças humanas tinham se esgotado, quando a medicina tinha desistido, quando não havia absolutamente nada mais que pudesse ser feito. E ainda assim, algo foi feito. Por mãos que não eram humanas. Por poder que vinha de além do véu. Por amor que se recusou a aceitar o inevitável. Se você já questionou se milagres realmente acontecem, se já se perguntou se Deus ainda intervém de formas tangíveis e mensuráveis no mundo físico, esta história vai desafiar cada pressuposto que você tem sobre o que é possível. Seu nome era Gabriela. 39 anos, médica oncologista, casada com Felipe, mãe de 2 filhas gêmeas de 6 anos, Laura e Lívia. Ela tinha construído carreira sólida baseada em ciência, em evidências, em protocolos testados e comprovados. Não havia espaço na medicina moderna para pensamento mágico ou apelo ao sobrenatural. Havia diagnósticos, tratamentos, estatísticas de sucesso e fracasso. E Gabriela tinha aprendido, através de anos de prática, a aceitar as limitações do que a medicina podia fazer. Nem todos podiam ser salvos. Nem todas as doenças tinham cura. E parte de ser boa médica era saber quando continuar lutando e quando deixar ir. Mas tudo mudou numa terça-feira de agosto quando uma das gêmeas, Lívia, acordou reclamando de dor de cabeça severa. Inicialmente, Gabriela não se preocupou muito. Crianças têm dores de cabeça. Geralmente não são nada sério. Mas quando a dor não passou com medicação, quando Lívia começou a vomitar, quando a febre subiu rapidamente apesar de antitérmicos, Gabriela sentiu aquele arrepio familiar de preocupação médica. Levou a filha ao hospital onde trabalhava, pensando que talvez fosse meningite ou algo tratável. Os exames revelaram algo muito pior. Tumor cerebral. Grande. Agressivo. Localizado em área que tornava a cirurgia extremamente arriscada. Glioblastoma, o tipo mais agressivo e mortal de câncer cerebral. Em criança de 6 anos. Em sua filha. Gabriela, que tinha dado notícias terríveis para centenas de famílias ao longo da carreira, de repente estava do outro lado. E toda a armadura profissional, toda a distância clínica que tinha cultivado cuidadosamente, desmoronou num instante. Os meses seguintes foram pesadelo. Cirurgia que conseguiu remover apenas parte do tumor devido à localização perigosa. Quimioterapia agressiva que deixou Lívia fraca e nauseada. Radiação que queimou a pele delicada mas mal tocou o câncer teimoso. E através de tudo, Gabriela usou cada contato profissional, consultou especialistas ao redor do mundo, pesquisou tratamentos experimentais, tentou tudo que a medicina moderna tinha para oferecer. Mas o tumor continuava crescendo. Lentamente mas inexoravelmente, estava consumindo o cérebro da filha dela. 9 meses após o diagnóstico inicial, a equipe médica chamou Gabriela e Felipe para a reunião. O neurocirurgião que tinha operado Lívia olhou para ela com olhos cansados que ela conhecia muito bem. Tinha visto aquele olhar centenas de vezes quando falava com famílias de seus próprios pacientes. Era olhar de derrota compassiva. Não há mais nada que possamos fazer, ele disse gentilmente. O tumor está crescendo muito rápido agora. Está afetando funções vitais. Com base no progresso atual e localização, estimamos que ela tem talvez 3 semanas. Talvez 1 mês. Sinto muito, Gabriela. Realmente sinto. Gabriela ouviu as palavras como se viessem de muito longe. Sua mente médica entendia. Entendia as estatísticas, os cães de imagem, a realidade brutal de glioblastoma avançado em paciente pediátrica.
Mas seu coração de mãe estava se despedaçando de forma tão fundamental que ela mal conseguia respirar. Não pode haver nada? Nenhum tratamento experimental? Nenhuma nova terapia? O médico balançou a cabeça com tristeza. Já tentamos tudo. O corpo dela não aguenta mais quimioterapia. O tumor está localizado de forma que mais radiação causaria dano irreparável. E cirurgia neste ponto seria impossível sem causar morte imediata ou estado vegetativo permanente. Tudo o que podemos fazer agora é mantê-la confortável. Gerenciar a dor. E deixar você ter tempo com ela enquanto ainda está lúcida. Gabriela e Felipe voltaram para casa naquela noite em silêncio devastador. Laura, a gêmea saudável, estava dormindo na casa dos avós. Lívia estava num quarto de hospital especialmente equipado que tinham montado em casa para seus últimos dias. E enquanto Gabriela sentava-se ao lado da cama, observando a filha dormir, o rosto pequeno ainda inchado dos esteroides, a cabeça careca da quimioterapia, ela sentiu algo quebrar dentro dela. Todas as barreiras profissionais. Toda a aceitação estoica. Toda a fé que tinha construído cuidadosamente ao longo da vida. Ela caiu de joelhos ao lado da cama e fez algo que não fazia desde criança. Rezou. Mas não foi oração educada. Foi grito desesperado de mãe que estava prestes a perder filha. Deus, ela soluçou, mãos agarrando os lençóis, eu sei que não tenho direito de pedir nada. Sei que virei as costas para você anos atrás quando decidi que ciência era tudo o que importava. Mas por favor. Por favor. Ela tem 6 anos. 6 anos. Ela nem começou a viver. Se você é real, se milagres são possíveis, se há qualquer chance, qualquer possibilidade, eu imploro. Salva minha filha. Não me importa como. Não me importa se desafia toda a lógica médica. Apenas salva ela. Por favor. Ela não esperava resposta. Tinha parado de esperar respostas de Deus muito tempo atrás. Mas continuou ali, de joelhos, chorando silenciosamente para não acordar Lívia, sentindo-se completamente impotente pela primeira vez na vida profissional. E então algo mudou. A temperatura do quarto. A qualidade do ar. Havia algo diferente. Uma densidade. Uma presença. Gabriela levantou a cabeça lentamente, limpando as lágrimas, e congelou. Havia alguém ali. De pé no canto do quarto, próximo à janela. Uma figura que definitivamente não estava lá segundos atrás. E não era pessoa normal. Era luz. Luz em forma vagamente humana. Não brilhante de forma que machucasse os olhos, mas luminosa de forma que era impossível ignorar. A figura parecia ser feita de luz dourada, pulsando gentilmente, e havia asas. Não asas de penas como pinturas mostram, mas extensões de energia, de luz pura que se moviam suavemente como se em brisa que não existia. O coração de Gabriela parou. Todas as suas faculdades médicas gritaram que isso era impossível, que ela estava alucinando de estresse, que estava tendo colapso psicótico. Mas a figura estava ali. Tão real quanto a cama, quanto Lívia dormindo, quanto suas próprias mãos tremendo. E então a figura falou. Não com voz audível, mas com comunicação direta que aconteceu dentro da mente de Gabriela, clara como o sino. Gabriela. Médica. Mãe. Mulher de fé perdida. Eu ouvi seu clamor. E vim. Gabriela não conseguiu encontrar voz. Apenas ficou ali, de joelhos, olhando boquiaberta para a impossibilidade diante dela. A figura deu passo mais próximo, e movimento foi fluido de forma que não era humana. Você pediu o impossível. Pediu que vida fosse restaurada quando medicina declarou morte inevitável. Pediu que leis da natureza fossem suspensas. Pediu milagre. E vim fazer exatamente isso. Mas primeiro, você precisa entender algo. O quê? Gabriela conseguiu sussurrar, voz rachada. O ser de luz inclinou a cabeça, gesto que transmitiu compaixão infinita. Milagres não acontecem para provar nada. Não acontecem para recompensar fé ou punir dúvida.
Acontecem quando servem propósito maior. Quando vida que seria perdida ainda tem trabalho importante a fazer. Quando história que seria cortada curta precisa continuar porque toca outras histórias de formas que ainda não se desenrolaram. Sua filha tem propósito, Gabriela. Propósito que vai além desta doença. Mas para cumpri-lo, ela precisa viver. E é por isso que estou aqui. Gabriela sentiu esperança subir pela primeira vez em meses, esperança tão forte que doía. Você pode curá-la? Você pode remover o tumor. O ser pareceu sorrir, embora Gabriela não visse rosto exatamente, apenas sentiu energia de sorriso. Posso fazer mais que isso. Posso fazer como se tumor nunca tivesse existido. Posso restaurar tecido cerebral que foi danificado. Posso reverter cada efeito dos tratamentos que prejudicaram seu corpo pequeno. Posso fazê-la completamente, perfeitamente saudável. Como ela deveria ser. Como teria sido se doença não tivesse tocado ela? Por favor, Gabriela implorou, lágrimas escorrendo novamente. Por favor, faça isso. Qualquer coisa. Farei qualquer coisa. O ser de luz ergueu o que parecia ser mão. Não precisa fazer nada. Apenas testemunhe. Observe. E lembre. Lembre que medicina é ferramenta maravilhosa, mas não é tudo o que existe. Lembre que há poder maior trabalhando no universo. E quando sua filha estiver curada, quando médicos declararem impossível, quando exames não fizerem sentido, você vai saber. Vai saber que milagres são reais. E vai testemunhar isso. Vai contar a história. Não para convencer céticos, mas para dar esperança aos desesperados. Você promete isso? Prometo, Gabriela disse sem hesitação. Prometo tudo. Apenas salva minha filha. O ser assentiu e então se moveu para o lado da cama onde Lívia dormia. Gabriela observou, prendendo a respiração, enquanto o ser estendia ambas as mãos sobre a cabeça da menina. E então luz veio. Luz que emanava das mãos do ser, luz dourada e quente que se encontrará a cérebro completamente saudável. Como se nada tivesse acontecido. Gabriela estava chorando tão intensamente que mal conseguia ver. Como posso agradecer? Como posso? O ser a interrompeu gentilmente. Viva! Ame! E quando sua filha crescer, quando se tornar mulher que está destinada a ser, quando tocar vidas que está destinada a tocar, lembre deste momento. Lembre que ela foi dada de volta. E ensine ela a viver com gratidão, com propósito, com conhecimento de que vida é presente precioso que não deve ser desperdiçado. Esse é seu agradecimento. Quem é você? Gabriela perguntou, precisando saber, precisando colocar nome no impossível. A figura começou a desvanecer, luz ficando menos densa. Sou Rafael. Aquele que cura. Aquele que é enviado quando medicina falha mas vida ainda precisa continuar. Sou servo do Altíssimo, e foi por sua vontade que vim. Não me esqueça, Gabriela. E não esqueça esta noite. Porque quando dúvida vier, quando céticos rirem, quando sua própria mente racional tentar convencê-la de que imaginou tudo, você terá evidência. Terá sua filha. Viva. Saudável. Impossível mais real. E então ele desapareceu. Num instante estava ali, no próximo não estava, deixando apenas quarto normal e criança dormindo e Gabriela ajoelhada tremendo dos pés à cabeça. Ela ficou ali por longo tempo, não ousando se mover, não ousando acreditar completamente. E então, lentamente, estendeu a mão e tocou a testa de Lívia. Estava fresca. Sem febre. A expressão que tinha estado contraída de dor constante estava relaxada. Pacífica. E quando Gabriela checou o pulso, estava forte e regular de forma que não tinha estado em meses. Ela não dormiu naquela noite. Ficou sentada ao lado da cama, observando, esperando, meio esperando que tudo desaparecesse como sonho cruel. Mas quando amanheceu, quando primeiros raios de sol entraram pela janela, Lívia abriu os olhos. E pela primeira vez em quase um ano, sorriu. Sorriu sem dor. Sem confusão.
sem os sintomas neurológicos que tinham estado aumentando gradualmente. Mãe, ela disse, voz clara. Estou com fome. Pode fazer panquecas? Gabriela soltou soluço de riso e alívio. Posso, querida. Posso fazer quantas panquecas você quiser. E enquanto ajudava a filha a se sentar, notou algo mais. O inchaço do rosto tinha diminuído. A palidez doentia tinha sido substituída por cor saudável. Era como olhar para a criança completamente diferente. Ou melhor, era como olhar para Lívia de 1 ano atrás, antes do diagnóstico, antes da doença ter começado a consumi-la. Felipe entrou no quarto naquele momento, tendo acabado de acordar. Parou na porta, olhando para Lívia sentada na cama, sorrindo, claramente sem dor. O que? Como? Gabriela o puxou para o corredor, fechando a porta gentilmente. E então contou. Contou tudo. Sobre a oração desesperada. Sobre o ser de luz. Sobre assistir o tumor ser desintegrado e tecido cerebral ser regenerado diante dos olhos dela. Felipe a ouviu com expressão que transitou de preocupação para descrença para algo parecido com esperança cautelosa. Gabriela, você estava sob estresse tremendo. Talvez tenha sonhado. Ela agarrou os braços dele. Não foi sonho. Foi real. Tão real quanto você está aqui agora. E se não acredita em mim, vamos fazer novos exames. Agora. Hoje. E vamos ver. E foi exatamente o que fizeram. 3 horas depois, Liv estava num scanner de ressonância magnética, a mesma máquina que tinha revelado o tumor meses atrás, que tinha mostrado o crescimento implacável scan após scan. E Gabriela ficou na sala de controle com o técnico de radiologia, observando imagens aparecerem na tela. E não havia nada. O tumor que deveria estar ocupando grande parte do hemisfério cerebral direito, que estava lá apenas 3 semanas atrás no último scan, simplesmente não existia. Não estava encolhido. Estava ausente. Como se nunca tivesse existido. E mais que isso, áreas onde cirurgia tinha removido tecido, onde havia buracos e cicatrizes visíveis em scans anteriores, estavam normais. Tecido intacto. Sem dano. Sem evidência de que cirurgia tinha acontecido. O técnico olhou para os scans, depois para Gabriela, depois de volta para os scans. Deve haver erro. Essas não podem ser imagens da mesma paciente. Mas eram. O nome estava lá. A data. Era definitivamente Lívia. Gabriela sentiu os joelhos fraquearem e se apoiou na bancada. Era real. Tudo o que tinha visto na noite anterior era real. O ser de luz tinha feito exatamente o que prometeu. Tinha feito o impossível. Nas horas seguintes, médico após médico olhou para os novos scans. Comparou com os antigos. E cada um tinha a mesma reação. Incredulidade. Confusão. Alguns sugerindo erro de equipamento, ou que scans antigos tinham sido de paciente diferente, ou qualquer explicação que fizesse mais sentido que o impossível. Mas Gabriela tinha documentação completa. 9 meses de scans mostrando progressão clara do tumor. E agora, de repente, nada. O neurocirurgião que tinha feito a cirurgia inicial, homem de 60 anos com décadas de experiência, sentou-se com Gabriela em sua sala. Gabriela, ele disse lentamente, em toda minha carreira, nunca vi algo assim. Glioblastomas não desaparecem. Especialmente não em 3 semanas. Especialmente não sem deixar traço. E tecido cerebral que foi removido cirurgicamente não regenera. Simplesmente não acontece. Mas os cães não mentem. Sua filha ela está completamente saudável. É como se nada tivesse acontecido. Gabriela respirou fundo. Era momento. Momento de testemunhar como tinha prometido. Doutor Santos, algo aconteceu ontem à noite. Algo que você vai achar impossível de acreditar. Mas preciso contar porque prometi que contaria. E ela contou. Sobre a oração. Sobre o ser de luz. Sobre assistir o tumor desaparecer e tecido ser regenerado.
E enquanto contava, viu ceticismo no rosto dele, viu a luta entre evidência impossível nos cães e explicação impossível que ela oferecia. Quando terminou, ele ficou quieto por longo momento. Finalmente, disse: Gabriela, você é colega. É cientista. Então vou ser honesto. Não posso aceitar explicação sobrenatural oficialmente. Seria fim da minha credibilidade profissional. Mas posso dizer isto: não tenho explicação médica para o que vejo nos cães. Nenhuma. E em casos onde medicina não tem respostas, não vou arrogante o suficiente para descartar possibilidades apenas porque estão fora do meu entendimento. Vou documentar isso como remissão espontânea completa. Milagre médico. E vou me alegrar que essa criança pequena recebeu segunda chance, não importa como. Nos dias e semanas seguintes, notícias do caso de Lívia se espalharam pela comunidade médica. Alguns médicos descartaram como erro de diagnóstico inicial. Outros ficaram fascinados, querendo estudar o caso. Jornais médicos pediram permissão para publicar. E através de tudo, Gabriela manteve a história dela. Contou sobre o ser de luz. Não em publicações oficiais, onde sabia que seria ridicularizada. Mas em conversas privadas. Em grupos de apoio para famílias de crianças com câncer. Em qualquer lugar onde pudesse oferecer esperança genuína nascida de experiência impossível. E descobriu que não estava sozinha. Outros começaram a compartilhar histórias próprias. Recuperações inexplicáveis. Encontros com seres de luz durante cirurgias ou crises médicas. Momentos em que impossível tinha acontecido e medicina não tinha explicação. E cada história adicionava a certeza crescente dentro de Gabriela de que há mais acontecendo neste universo do que ciência pode medir, mais forças trabalhando do que hospitais podem documentar, mais possibilidades do que médicos ousam admitir. 6 meses após a cura, Lívia estava completamente de volta à vida normal. Frequentava a escola. Brincava com Laura. Ria. Sonhava sobre o futuro. E não tinha memória da noite em que foi curada, mas sabia a história. Gabriela tinha contado para ela, de forma apropriada para a criança, sobre como o anjo tinha vindo e feito ela melhor. E Lívia aceitou com simplicidade que crianças têm, sem necessidade de explicação científica, apenas gratidão pura por estar viva. 1 ano depois, família estava reunida para celebrar 7º aniversário das gêmeas. E enquanto Gabriela observava Lívia rindo, correndo, absolutamente saudável de forma que médicos tinham declarado impossível, ela sentiu presença familiar. Aquela densidade no ar. E embora não visse nada desta vez, ouviu. Ouviu voz que reconhecia, não com ouvidos mas com alma. Você manteve sua promessa. Contou a história. Deu a esperança. E sua filha está vivendo o propósito dela. Continua testemunhando, Gabriela. Porque o mundo precisa de lembretes de que impossível é apenas palavra. Que milagres são reais. Que há poder maior trabalhando. E que amor, amor verdadeiro, pode fazer absolutamente qualquer coisa. Hoje, 5 anos após aquela noite impossível, Gabriela ainda pratica medicina. Mas de forma diferente. Ela trata cada paciente com o mesmo rigor científico, usa mesmos protocolos, confia em mesma evidência. Mas também reza. Também permanece aberta para possibilidades além do que medicina pode explicar. E quando se depara com casos sem esperança, quando estatísticas dizem 0% de chance, quando colegas sugerem cuidados paliativos e deixar ir, ela lembra. Lembra do ser de luz. Lembra do impossível acontecendo. E embora não diga aos pacientes para esperar milagres, também não tira esperança completamente. Porque sabe que às vezes, apenas às vezes, impossível acontece. Lívia tem 11 anos agora. Saudável. Brilhante. Cheia de vida. E fala abertamente sobre ter sido curada por anjo quando tinha 6 anos. Algumas pessoas acreditam. Muitas não. Mas ela não se importa. Porque sabe sua verdade. Sabe que foi dada segunda chance por razão. E vive cada dia com consciência de que vida é presente precioso que pode ser tirado a qualquer momento, mas que também pode ser restaurado por poder além de compreensão humana.
Quando alguém pergunta a Gabriela se ela realmente acredita que anjo curou sua filha, se realmente acha que ser de luz fez o impossível, ela não hesita. Acredito. Porque eu estava lá. Porque assisti acontecer. Porque vi tumor desaparecer e tecido cerebral ser regenerado diante dos meus olhos. E porque tenho evidência andando, respirando, rindo. Minha filha está viva quando toda a medicina, toda a ciência, todo o conhecimento humano disse que deveria estar morta. Isso não é opinião. É fato. E o único modo de explicar esse fato é aceitar que algo além de medicina interveio. Algo que medicina chama de remissão espontânea porque não tem melhor termo. Mas eu sei o nome real: milagre. Intervenção divina. Amor de Deus manifestado em forma angelical, fazendo absolutamente impossível porque vida que teria sido perdida ainda tinha propósito a cumprir. E há algo profundamente esperançoso em saber que medicina, por mais avançada que seja, não é limite final. Que há poder trabalhando no universo que pode fazer o que cirurgias não podem. Que pode curar o que medicamentos não alcançam. Que pode restaurar o que parecia irrevogavelmente perdido. Não sempre. Não para todos. Mas às vezes. E esse às vezes é suficiente para mudar tudo. Gabriela testemunhou o impossível. Viu ser de luz fazer o que nenhum médico poderia. E aquela experiência não destruiu sua fé em ciência. Expandiu. Porque agora entende que ciência e divino não são opostos. São diferentes linguagens descrevendo realidade multifacetada. E às vezes, quando ciência chega ao fim de suas capacidades, divino pode começar. Se você está lendo isto, se está enfrentando diagnóstico sem esperança, se médicos disseram que não há nada mais a fazer, se estatísticas dizem 0%, não desista completamente. Confie em medicina. Use todos os tratamentos disponíveis. Mas também permaneça aberto. Aberto para a possibilidade de que há mais. Que há poder além de hospitais e medicamentos. Que milagres, verdadeiros milagres tangíveis e mensuráveis, ainda acontecem. Não porque você merece ou porque tem fé suficiente. Mas porque às vezes, por razões que transcendem compreensão humana, o impossível é exatamente o que acontece. E se você já testemunhou o impossível, se já viu recuperação que medicina não pode explicar, se já foi tocado por poder que vai além do natural, compartilhe sua história. Não para convencer céticos, mas para dar esperança aos desesperados. Porque essas histórias importam. Lembram que não estamos limitados pelo que sabemos. Que realidade é maior, mais misteriosa, mais cheia de possibilidade do que geralmente admitimos. Se esta história tocou você, deixe comentário. Conte sobre impossíveis que testemunhou. Porque juntos, essas narrativas criam tapeçaria de esperança, lembrando que milagres não são apenas histórias antigas. São realidade atual. Acontecendo agora. Para pessoas reais. De formas tangíveis e verificáveis. E se você quer ouvir mais relatos de impossível acontecendo, de seres de luz intervindo, de medicina sendo transcendida por poder divino, se inscreva no canal. Porque toda semana trazemos histórias que desafiam o materialismo, que provam que há mais, que lembram que nunca, nunca devemos desistir completamente da esperança. Porque quando esperança humana termina, esperança divina pode estar apenas começando. Até próxima história. E que quando você enfrentar impossível, lembre de Lívia. Lembre que às vezes, ser de luz vem e faz exatamente isso. O impossível. E transforma a tragédia em testemunho. Desespero em milagre. Morte em vida abundante.